A China, sendo um dos países com maior índice de população, traz consigo uma grande demanda de alimentos, graças à grande quantidade de pessoas. Ela traz consigo um espaço agrário de 135 milhões de hectares, ocupado por cerca de 200 milhões de pequenos empreendimentos familiares, em que 90% tem área inferior a 10 milhões de metros quadrados. Apesar desse espaço reservado para a agricultura ser 25% menor do que a área agricultivável dos Estados Unidos, a China produz 30% a mais do que os Estados Unidos. A política agrícola da China sofre grandes mudanças constantemente. Mesmo esse país sendo um autossuficiente, ele possui infelizmente problemas ambientais e escassez de recursos naturais, por exemplo, a água. A agricultura chinesa possui como base de sua produção agrícola o trigo, o arroz, a batata, o amendoim, o milho e o algodão, e outros produtos agrícolas que colocam a China como um dos países com maior rendimento agrícola do mundo. Ela tem um notório reconhecimento no setor produtivo. É a maior produtora de arroz e a quarta maior exportadora global, com a fatia de 14% do mercado mundial, segundo o Departamento Agrícola dos Estados Unidos. É também a maior produtora de fumo, representando 36% da população mundial de tabaco. É a segunda maior produtora de trigo e a quarta maior em soja. Agora vamos falar um pouco das indústrias. O Banco Mundial lista os principais países produtores a cada ano, com base no valor total da produção. Pela lista de 2019, a China tinha a indústria mais valiosa do mundo, cerca de 3,8 trilhões de dólares. A indústria e a construção representam 49% do PIB chinês. Cerca de 8% de todos os produtos manufaturados no mundo são fabricados na China. A China está entre os primeiros países que têm maior produção industrial. Entre as grandes indústrias chinesas encontram-se indústrias de mineração de beneficiamento de minérios, de ferro, aço, alumínio, carvão mineral, a indústria maquinária, indústria bélica, indústria têxtil de vestuário, indústria petroquímica, indústria química, incluindo fertilizantes, a indústria alimentícia e a indústria automotivas, e de outros meios de transporte, incluindo ferrovia, marítima, aérea, a indústria de bens de consumo, tais como indústrias de calçados e de brinquedos eletrônicos, a indústria de telecomunicação e de tecnologia de informação. A indústria chinesa tende a ser descentralizada, mas há vários centros testes importantes pelo país, tais como Xangai, Guangzhou e Harbin. Existem também outros fatores determinantes para a intensificação industrial na China. Um deles foi a implantação de zonas econômicas especiais. Nessas áreas foram concedidas permissões para a entrada de capitais estrangeiros. Ao longo das zonas foram criadas áreas de livre comércio, medida adotada em decorrência de leis de incentivo, como redução parcial ou total de impostos. As principais exportações da China são Estados Unidos, com equipamento de transmissão, Japão, com unidade de disco digital, Alemanha, com peças de máquinas de escritório, Coreia do Sul, com os telefones. Já as principais importações são Coreia do Sul, com circuitos integrados, Japão, com crudo de petróleo, Estados Unidos, com minérios de ferro e Alemanha, com carros. Agora falaremos quais são as principais semelhanças e diferenças dos espaços agrícolas e industriais da China e do Brasil. Então, para a primeira de conversa, antes da gente começar essa análise, eu trouxe algumas características do espaço rural brasileiro. O espaço rural brasileiro apresenta setores tecnicamente atrasados, os denominados tradicionais, e setores modernos, que empregam os mais avançados recursos técnicos e apresentam elevadas produtividades. Predomina a plantação voltada para o mercado externo, apresenta uma estrutura fundiária concentradora, o setor agropecuário rende grandes superávites, sendo responsável por cerca de 25% do nosso PIB. A soja, o café, a laranja, a cana-de-açúcar e o milho e o feijão são os produtos agrícolas brasileiros de maior destaque. Os produtos agrícolas brasileiros sofrem com práticas protecionistas, ou seja, barreiras alfandegárias, empreendidas por parte das nações ricas ou com barreiras não tarifárias como barreiras zoossanitárias e fitossanitárias, que correspondem à norma aplicada com o objetivo de impedir a comercialização internacional de mercadorias passíveis de provocar contaminação oriunda de animais vivos, não vacinados, ou de plantas com fungos, bactérias ou cultivados com agrotóxicos nocivos, que são aplicados de forma não raro e justificada, embora de acordo com as normas da OMC, Organização Mundial do Comércio. Aqui eu trouxe alguns dados. A primeira imagem trata sobre a utilização de terra segundo grandes grupos, em hectares.
onde ele vai tratar sobre as lavouras permanentes, lavouras temporárias, pastagens naturais, pastagens plantadas, matas naturais e matas plantadas. Então aqui a gente vai ter alguns dados de acordo com o período de 2006 a 2017. E no segundo, a gente tem um mapa que é sobre a ocupação do território brasileiro, levando em consideração a unidade de conservação, terras indígenas, estabelecimentos agropecuários e outros. Esses dois tópicos citados anteriormente foram sobre a pecuária no Brasil. Agora, eu irei sintetizar rapidamente algumas coisas sobre as indústrias, para ficar mais fácil o entendimento quando eu for comparar as indústrias brasileiras e chinesas. Exemplos dos tipos de indústrias. A gente tem as indústrias de base, mineradoras, madeireiras, petrolíferas, metalúrgicas. As indústrias de bens intermediários, aquelas que produzem papel e celulose, produtos químicos, borracha, plástico, componentes elétricos e eletrônicos. Temos também as indústrias de bens de consumos duráveis, de automóveis, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. E também temos a indústria de bens de consumo não duráveis, de alimento, têxtil, farmacêuticos, cosméticos e entre outros. Agora, eu falarei sobre os fatores locacionais, ou seja, o que leva a uma empresa, uma indústria, se estabelecer em determinado local. Os fatores locacionais são os elementos que atraem as indústrias no que se refere à sua localização de produção. Algumas áreas oferecem vantagens para que a indústria se estabeleça nelas, como matéria-primas, mão de obra qualificada, fontes de energia, infraestrutura de transporte, mercado consumidor, incentivos fiscais, rede de comunicação. Agora, iremos para as semelhanças e diferenças da agricultura brasileira e chinesa. A China, embora com área limitada para estabelecer grandes lavouras, produz muitos alimentos em espaços pequenos e condições controladas. Ou seja, o espaço para o plantio chinês é um espaço para o cultivo limitado. Eles possuem em torno de 135 milhões de hectares, 15 dos quais estão em recuperação sem cultivo comercial. Já o Brasil possui grandes extensões para plantio, com território de 851.487 milhões de hectares. O Brasil tem um total de 5.073.324 estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total de 351.289 milhões de hectares, ou seja, cerca de 41% da área total do país. A China é líder na produção agrícola mundial, que tem o desafio de prover alimentos para mais de 1,4 bilhão de habitantes. Este país é o maior produtor mundial de arroz. Já o Brasil também está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, ocupando no ranking dos 5 maiores produtores agrícolas do mundo o terceiro lugar. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, de acordo com a Embrapa, o maior produtor mundial de açúcar, café e o maior exportador de milho, responsável por 50% do mercado mundial desse grão. Boa parte das terras chinesas são improveitáveis para a agricultura em função da alta declividade. Ou seja, ele tem um clima pouco ou inadequado. Já o Brasil, as terras brasileiras apresentam relevos poucos acidentados em algumas regiões, o que a torna favorável ao plantio, e o clima favorável à agricultura, tropical na maior parte do território nacional. A China é ocupada por cerca de 200 milhões de pequenos empreendimentos familiares, em que 90% tem área inferior a 10 mil metros quadrados. As terras para o plantio pertencem ao governo, mas a produção é do agricultor, que se sente estimulado a produzir mais porque tem a possibilidade de ganhar dinheiro com a comercialização da safra. Já o Brasil, grande parte da quantidade de terras produtivas para a agricultura está concentrada na mão de um pequeno grupo de pessoas, que controla grande parte da produção. O crescimento explosivo da China e sua rápida transformação estrutural de uma sociedade rural para uma economia de base urbana e industrial introduziram fissuras na tradicional política de autossuficiência se alimentar da China. A China foi forçada a implementar uma abertura seletiva no mercado de alimentos para as importações de produtos agrícolas, especialmente soja e carne bovina. Enquanto a China investe na diversificação das suas fontes de abastecimento alimentar, a produção chinesa é eficiente e suficiente para abastecer o mercado local e ainda exportar alguns produtos processados, mesmo importando a matéria-prima para produzi-los, como a carne de bovinos e de peixes, parcialmente exportada para países vizinhos. Ou seja, a China produz o produto agrícola para se autossustentar e importar de outros países o que falta. Já o Brasil, a agricultura brasileira está em certa medida se especializando em atender a China. A produção nacional alimenta nada menos do que 10% da população do mundo, ou seja, o Brasil produz os insumos agrícolas para exportá-los para outros países. A China, com o uso de novos manejos e tecnologias avançadas no campo, como a agricultura digital, o país aumentou a produtividade das terras agrícolas de maneira relevante, alavancando a produção, modernizando a distribuição dos produtos e desenvolvendo a cadeia agroindustrial. A mecanização do setor excedeu 70%. Já o Brasil, 47% dos produtores agrícolas brasileiros usaram tecnologias de alta precisão na safra de 2019 em suas fazendas. No Brasil, o uso das ferramentas digitais cresce nas áreas rurais em que há conectividade, destinando-se, segundo o estudo Agricultura Digital no Brasil, às mais diferentes aplicações, como agilizar a comunicação na contratação de serviços, pesquisar o preço de insumos, mapear a lavoura, planejar as atividades e tomar decisões mais assertivas no dia a dia do campo. A oferta de tecnologia para o produtor rural vem se expandindo no país e os dois protagonistas são as empresas de máquinas e equipamentos e as startups agrícolas. O mercado dispõe de um número cada vez maior de agrotech. Agora falaremos sobre as semelhanças e diferenças das indústrias brasileiras e chinesas. A China tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento do mundo, além de segundo maior exportador e terceiro maior importador de mercadorias. O processo de industrialização deste, que é o maior país da Ásia Oriental, reduziu sua taxa de pobreza de 53% em 1981 para 8% em 2001, daí a condição de superpotência emergente.
Já o Brasil, país com dimensões continentais, o maior da América Latina, com 192 milhões de habitantes, mas que ainda patina com discussões e medidas pontuais, como a desoneração da folha de pagamento e a redução de juros para reverter a ineficiência estrutural de sua competitividade. As reformas econômicas promovidas no decorrer dos anos consideram reconhecimento internacional ao país, mas a desigualdade social ainda é grande e seu parque produtivo vive um momento alarmante de desindustrialização. A China ocupa a segunda posição no ranking mundial das economias, atrás apenas dos Estados Unidos. A indústria e a construção representam 49% do PIB chinês. Cerca de 8% de todos os produtos manufaturados do mundo são fabricados na China. Já o Brasil caiu uma posição, passando de 15º em 2018 para 16º maior produtor mundial de manufaturas, com 1,24% e 1,19% do VAT mundial, respectivamente. O segmento industrial no Brasil corresponde atualmente por 20,4% do PIB do país e sua participação na produção mundial é de ordem 2,1%. Os chineses trabalham muito e recebem pouco. É quase um regime de escravidão, a face cruel de seu socialismo. E o mundo, inclusive o Brasil, alimenta esse sistema importando mercadorias e incentivando a produção chinesa em larga escala. Esta é a estratégia que eles utilizam para ganhar o mercado ocidental. Preços absurdamente baixos, produtos por vezes com qualidades duvidosas e trabalhadores subjugados. Já o Brasil, um operário brasileiro custa ao empregador 3 vezes mais que um chinês do outro lado do planeta. E com acréscimo de impostos e benefícios, essa conta dobra. Na China, o objetivo é chegar ao posto de maior potência mundial, colocando em risco, inclusive, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida de seus habitantes. Mas um ponto a se admirar é o incentivo dado à produtividade nacional, detentora de alta tecnologia e desempenho. Já no Brasil, faltam políticas sérias para produzir o peso da carga tributária, o número de obrigações acessórias e a quantidade de encargos sociais e trabalhistas que tanto sobrecarregam as empresas que precisam lutar a cada dia para sobreviver nesse ambiente tão hostil aos negócios e à produção. Nas condições atuais, não há como as indústrias brasileiras competir comercialmente com as outras nações emergentes, menos ainda com a China. A China, entre as grandes indústrias chinesas, encontra-se as indústrias de mineração e de beneficiamento de minério, de ferro e aço, alumínio, carvão mineral, a indústria maquinária, a indústria bélica, a indústria têxtil e de vestuário, a indústria petroquímica, a indústria química, incluindo fertilizantes, a indústria alimentícia, a indústria automotiva e de outros meios de transportes, a indústria de bens de consumo, tais como as indústrias de calçados, brinquedos e eletrônicos, as indústrias de telecomunicação e de tecnologia de informação. Já o Brasil, dentre as indústrias de maior destaque, estão a automotiva, a petroquímica, de produtos alimentícios, de minerais, não metálicos, metalúrgicas, de produtos químicos, têxteis e entre outras. A relação Brasil e China vem de longa data. O país asiático é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. Os chineses são os principais compradores do Brasil, além dos maiores investidores. A China é o principal consumidor do Brasil, demandando um volume altíssimo de exportação de commodities. Somente no primeiro semestre de 2020, o país respondeu por 40% das exportações agrícolas brasileiras, gerando 20 bilhões e meio de dólares para a economia brasileira. Entre os produtos exportados para a China, destacam-se a soja em grãos, minério de ferro e petróleo, que respondem por 79% das vendas brasileiras para o país asiático. Até julho de 2020, outros produtos também se destacaram, como carne bovina, com aumento de 160%, e suína, com 158% de alta. A relação Brasil e China ganha cada vez mais força porque o gigante asiático também exporta muito para o Brasil. Em 2019, 28% das importações vieram da China. Já em 2020, no acumulado até novembro, 33% das importações foram originadas da China. O Brasil-China passou a ser o maior produtor industrial do mundo e o principal exportador em 2009. Isso porque seus produtos são bastante competitivos e de tecnologia já bastante desenvolvida, fazendo com que a China seja o principal parceiro comercial de diversos países com indústrias pouco competitivas. O volume exportado pelo país está diretamente relacionado à demanda interna brasileira por produtos manufaturados. Afinal, hoje a indústria chinesa oferece mercadorias competitivas com qualidade avançada. Em 2019, foram 35 bilhões de dólares em produtos importados da China, sendo que 98,2% eram produtos manufaturados dos mais diversos. 是庭院谁人间红鲜血